Bonsai Sul de Minas, Diogo Sniger falando com vocês para mais um vídeo. Tive um tempinho afastado do canal, mas sempre que eu posso eu estou aí colocando um vídeo para vocês. E esse vídeo nós vamos falar de um assunto bem complexo, entre aspas, né? Complexo porque às vezes se torna muito complicado, né? Algumas pessoas complicam bastante essa questão aí. Nós vamos falar sobre adubação na arte do bonsai. Nós vamos falar aí sobre alguns fatores e tipos diferentes de adubação. Eu espero que o vídeo sirva para o crescimento de vocês. E deixa seu joinha no vídeo, se inscreve aí no nosso canal, compartilhe o vídeo aí com seus amigos, nos seus grupos de WhatsApp. E me siga também lá no Instagram, Bonsai Sul de Minas. E vamos aí falar um pouco sobre adubação na arte do bonsai. Galera, esse vídeo vai ser como se fosse assim um bate-papo e eu vou explanar para vocês aí a maneira que eu adubo as minhas plantas, né? Eu tenho aí um pouco mais de 10 anos de experiência com bonsai e eu vou passar para vocês aí tentar introjetar na cabeça de vocês as formas de adubação e por que escolher tal tipo de adubação e tal adubo. Mas quero começar esse vídeo falando o seguinte: a gente precisa primeiro entender o que é o bonsai, né? Talvez você esteja vendo o vídeo hoje aí e não tem muita experiência com bonsai, você tem aí aquele bonsai de supermercado que você ganhou naquele vasinho pequenininho de plástico que está aí na sua casa, né? Talvez você já seja um bonsaísta e já tenha aí várias plantas em treinamento e está aí desenvolvendo as suas plantas, modelando as suas plantas, né? Existe uma série de fatores. É muito complicado, pessoal, a gente colocar um conteúdo assim na internet, porque são vários tipos de pessoas que vêm ali atrás de uma informação. Então eu preciso tentar colocar de maneira que todos venham entender. Então, primeiramente, vamos entender o bonsai, né? A arte do bonsai em si. Existe uma diferença em eu fazer a adubação de uma planta já pronta em um vaso, né? Essa aqui é uma Kaliandra depauperata, né? Vai existir diferença de eu adubar essa planta nesse vaso que está pronta do que eu pegar e adubar uma planta em treinamento, aquela muda jovem, né? Aquela planta que está precisando se desenvolver. Então varia também uma questãozinha aí de espécies, né? Então tem uma série de variáveis para a gente poder adubar as nossas plantas. E antes da gente falar um pouco sobre isso, eu vou falar sobre os tipos de adubo, né? Existem vários tipos de adubo no mercado. Aí nós temos aí os adubos orgânicos e temos os adubos químicos. Qual adubo usar? Adubo orgânico ou adubo químico? Sem eu ficar enfeitando muita coisa, eu vou falar um pouco aí sobre o adubo químico. O adubo químico, pessoal, para mim, o melhor adubo existente é o osmocote. O osmocote, ele é um adubo que você não vai causar superadubação na sua planta. Você não vai perder da sua planta por utilizar o osmocote nela. Eu já fiz várias experiências com muito osmocote e a planta não vai morrer por excesso de adubação. Então o osmocote, ele é um adubo seguro, ele é um adubo que contém micro e macronutrientes, ele age por osmose, então ele, para mim, é o suprassumo dos adubos, é o osmocote, nessa questão de adubos químicos. Mas, Diogo, e aqueles outros adubos, 10-10-10, 14-14-14, tem gente que às vezes manda mensagem falando que tem um adubo lá
que sobrou da lavoura de milho, da lavoura de café, eu posso usar. Eu tenho um vídeo antigo aí que eu não sei qual vídeo que é para me falar, que eu falei um pouco aí sobre a adubação, que eu falei da regra dos 3 dedos, né? A regra dos 3 dedos. Esses adubos químicos que não são osmocotes, se a pessoa não tiver experiência, vai perder a planta mesmo. É errar na adubação e matar a planta. Aí entra aquela questão, bonsaísta ou não bonsaísta, né? Porque se você já tem uma certa experiência na questão de adubo, né, você vai saber ali a dosagem. Talvez você tenha um adubo, não quer perder, quer usar, vai beneficiar a planta, esse adubo? Vai beneficiar a planta desde que você consiga saber a dosagem certa para você estar aplicando nessa planta. Se você não souber essa dosagem, é melhor você deixar a planta sem adubo, colocar lá um esterquinho de vaca, um esterquinho de galinha, se você não quiser perder a planta. Eu tenho esse adubo aqui, ó, eu esqueci o nome desse adubo, até esqueci, para vocês verem o quanto que é insignificante esse tipo de coisa, né? Porque para mim, o adubo assim, que eu preciso ter, eu acredito que todo bonsaísta precisa ter o osmocote, né? É um adubo que tem um teor de nitrogênio muito alto, né? Então, se eu for utilizar desse adubo, eu vou fazer uma pinça com meus 3 dedos e vai ser isso aqui que eu vou colocar em um vaso de tamanho médio para cima. Um vaso mais ou menos desse tamanho aqui. Aquele adubo eu ganhei, né? Então eu posso aí estar economizando um pouco em outros adubos, se eu tenho aquele para usar, principalmente assim em plantas que não estão sendo muito relevantes para mim, né? Como eu tenho muitas plantas, né, plantadas lá em bacias, em vasos, então talvez aquelas plantas não sejam importantes para mim no momento, elas estão só desenvolvendo, não são plantas que eu tenho perto de mim, que eu estou estilizando, conduzindo, então eu posso estar utilizando aquele adubo ali, vou lá, jogo 3 dedinhos ali nos vasos e vai beneficiar a planta. Isso vai beneficiar a planta, que eu vou estar dando para ela nitrogênio e as outras substâncias que tem naquele adubo ali. Este é um ponto importante também, né? Se a planta é importante para mim, então eu vou poder dar para ela uma coisa melhor, né? No caso, um pré-bonsai já adiantado ali, que eu tenho ele perto de mim, estou conduzindo ele com todo cuidado, então eu posso estar dando ali, fazendo adubação naquela planta com osmocote, né? Que é um adubo caro, deve estar em torno mais ou menos de 45 a 50 reais o quilo do osmocote, não é um adubo barato, é um adubo também de liberação lenta, né? Tem adubo que age por 3 meses, tem adubo que age por 4 meses e até 6 meses. Aí algumas pessoas vão perguntar, Diogo, e o Basacote e o Forticote? São adubos que seguem a mesma linha do osmocote. O original, vamos dizer assim, que seria o osmocote plus, né? E tem o Basacote, o Forticote, que são adubos que seguem essa linha. É importante, se eu for comprar o osmocote, ou o Basacote ou o Forticote, eu comprar este adubo que contenha os micronutrientes, né? Porque alguns não contêm micronutrientes, é bom a gente olhar na embalagem. O osmocote que contém micronutrientes é o 15912, a formulação dele é 15912, então se você for comprar o osmocote, você pode estar comprando 15912. E como ele é um adubo de liberação lenta, a gente utiliza até esses porta-adubo aqui, né? Porque como é um adubo caro, a gente coloca ele nesses porta-adubos, coloca no substrato e você não vai ali perder o adubo porque ele está aqui. Aqui a gente pode ver até uma comparação, né? Aqui são 2 laranjas Kinzu. Essa aqui está recebendo só adubação orgânica e essa com osmocote, e ambas estão crescendo aí livremente. A gente vê que aqui está crescendo aí com osmocote, está bem maior que a outra.
Tem até um teste que o meu amigo Hélio Novak fez, faz bem tempo que esse teste ficou gravado na minha cabeça, que ele fez com vários adubos, vários tipos de adubos diferentes, e entre esses adubos estava o osmocote, e o osmocote se mostrou, na questão de crescimento e desenvolvimento das mudas que estavam no teste dele, o mais eficaz na questão de crescimento. Eu não estou falando isso aqui para fazer propaganda para o adubo osmocote. Aqui eu estou falando sobre a experiência que eu tive, a experiência que eu vejo sobre essa questão da adubação. Falando um pouco agora sobre a adubação orgânica. Hoje em dia a gente vê no mundo do bonsai que está muito na moda se falar em adubação orgânica, se falar em EM. Eu até estou muito feliz, galera, que os vídeos do EM que eu fiz para trás e sobre o bokashi também, várias pessoas estão aí me mandando mensagem aí mostrando que está fazendo o seu EM, que está fazendo o seu bokashi. Eu fiquei bem contente aí com essas coisas que aconteceram. É muito bacana, bacana demais a gente ver que os vídeos surtem efeito e vocês também coloquem as coisas em prática aí. Então, falando sobre adubação orgânica. A adubação orgânica, eu vou utilizar ela em todas as minhas plantas? É necessário eu utilizar a adubação orgânica, somente a orgânica, em todas as minhas plantas? Eu falo para vocês com todas as letras que não, né? Ah, Diogo, mas qual a diferença? Orgânico ou químico? Olha, como eu disse, a questão do osmocote, né, é um adubo seguro que eu posso utilizar em todas as minhas plantas. Só que entra uma questão que é o seguinte, né? A gente precisa controlar o crescimento da nossa planta. A gente precisa controlar o crescimento da nossa planta e vamos falar, por exemplo, esse Pithecolobium aqui, né? Esse Pithecolobium está aqui e eu vou adubar ele, vou colocar lá 4 porta-adubos de osmocote nele. O que vai acontecer? Ele vai crescer muito, né? Os entrenós vão ficar longos. O Pithecolobium não é uma planta assim que cresce, que aumenta muito o tamanho das folhas. Mas se fosse um ficus, por exemplo, se já tivesse havido uma diminuição das folhas nesse ficus e eu der uma adubação para ele de osmocote, por exemplo, uma adubação forte, então eu vou perder essa estrutura da planta, porque as folhas vão crescer, vão ficar grandes, os entrenós vão ficar longos. Então eu preciso criar e ter essa experiência com as plantas que eu cultivo, né? O adubo é o alimento da planta. A gente está alimentando a nossa planta, então a gente precisa criar esse jogo de cintura. Na realidade é um jogo de cintura que você vai criar até você conseguir estabelecer quantidades e tipos de adubo diferentes que vão causar reações que você deseja na sua planta. Isso é mais estritamente necessário em bonsais prontos, essa questão de adubação orgânica. Nos meus bonsais prontos, né, minhas plantas envasadas, onde eu já alcancei a estrutura que eu queria, que eu não quero desenvolvimento de crescimento e de engorda de tronco, eu utilizo somente adubos orgânicos. Por quê? Os adubos orgânicos ele tem um teor menor de nitrogênio, é um adubo que libera mais lentamente, né? Ele ajuda aí na microfauna do substrato da minha planta e vai fazer com que a minha planta fique sadia, sem precisar eu dar para ela um crescimento robusto. Então, nas minhas plantas em vaso, eu utilizo somente adubação orgânica. Diferentemente, se a gente olhar aqui, né, isso aqui é uma ceriça, ela está em um galão de 20 litros. É uma planta que eu
quero desenvolvimento, quero engrossar todas essas raízes dela. Então o que acontece? A gente vê esse substrato aqui, ó. Esse substrato aqui eu coloquei, isso aqui é uma mistura de areia com substrato para vaso. Embaixo desse substrato aqui tem muito osmocote. Eu esparramei muito osmocote embaixo aqui e cobri esse osmocote para que eu não perca, né? Na rega, porque eu quero o desenvolvimento dessa planta aqui, né? Ela já está respondendo bem, está com as folhas verdinhas e é a minha intenção na adubação dessa planta. Diogo, mas tem tanto adubo orgânico, Diogo, qual adubo que eu uso? Olha, realmente existem muitos tipos diferentes de adubo orgânico. Nós temos aí a torta de mamona, nós temos a farinha de ossos, nós temos aí o esterco de galinha, farinha de conchas, temos aí o bocashi, e vários outros tipos de adubo, torta de mamona misturada com farinha de osso, eu até desconheço. Um conselho de amigo: não fique tentando fazer coisas mirabolantes, como se fossem dizer, eureka, descobri uma coisa sensacional. Galera, no bonsai, menos é mais. No bonsai, menos é mais. Isso eu gravei na minha cabeça. Então não vai adiantar você ir ficar usando 10 tipos de adubos diferentes nas suas plantas, que você não vai descobrir. Você não vai aprender sobre a reação. A não ser que você esteja querendo viver por conta disso, né? A não ser que você quer se sobressair em cima disso e quer fazer um estudo muito grande. Mas não fiquem procurando coisas mirabolantes, né? Nós temos a torta de mamona, é um adubo excelente a torta de mamona. Temos a torta de algodão, isso se tratando em questão de adubações orgânicas. Quer aprender a fazer a torta de mamona? Tem um vídeo no nosso canal que eu mostro aí como que a gente faz torta de mamona. É só você dar uma olhadinha aí. Os adubos que eu utilizo são somente esses. São o osmocote, a torta de mamona, a farinha de ossos. Eu raramente uso, para ser sincero, né? Recapitulando: osmocote, farinha de ossos, tem também aí um esterco de galinha paletizado, né? É até o mesmo ecoadubo que o pessoal fala bastante aí, que é um esterco de galinha paletizado. São esses 3 adubos que eu mais estou utilizando no momento. Temos também o Thai Gold. O Thai Gold também é um excelente adubo, um tipo de bocashi, que é um adubo fermentado. Eu até tenho também nos meus vídeos aí, que eu ensino a fazer o bocashi, que é a fermentação. A fermentação é onde a gente vai ter aí essa questão dos micro-organismos no substrato, que eu vou falar um pouquinho para vocês aí, um pouco mais adiante desse vídeo, que é um vídeo assim complexo, que eu já vi que eu vou falar mais do que a boca, para tentar explicar alguma coisinha. Então, esses são os adubos que eu uso e eu estou satisfeitíssimo. Eu não tenho nada que reclamar, que falar, tem que fazer aquele, eu tenho que fazer esse. Se você segue os vídeos do meu canal, tudo que eu coloco no meu canal é o que eu faço. Diogo, como saber qual ingrediente a minha planta está precisando? Se eu preciso utilizar o adubo orgânico ou se eu preciso utilizar o adubo químico. Olha, eu volto a frisar, é importante criarmos vínculo e entender as nossas plantas, né? Eu vou falar para vocês a maneira que eu faço, né? Plantas em vaso, eu utilizo somente adubos orgânicos. Como eu já disse, coloquei lá, fiz adubação com torta de mamona. Torta de mamona, geralmente, a cada 20 ou 30 dias, a gente faz essa adubação com a torta de mamona. Eu tenho até um bonsaísta que eu admiro muito, que é o Sérgio Luiz de Siqueira, que ele fala que o mais importante na adubação é a constância. Quer ver sua planta bonita? Seja constante na adubação. Não é questão de ser constante, de adubar toda semana.
mas vamos dizer assim, se a torta de mamona é de 20 em 20 dias, adube sua planta de 20 em 20 dias, né? Não 20 dias, depois daqui 60 dias ou daqui 40 dias. Aqui eu estou falando para vocês em questão de plantas em vaso. Eu utilizo somente adubações orgânicas e a questões de falta de algum nutriente. Quando as minhas plantas não estão respondendo à adubação orgânica, ou que ela está me mostrando assim, algum tipo de deficiência ou não está se desenvolvendo, né? Claro, existem vários outros fatores, né? Se a planta tiver com substrato padrão que você usa, se ela sempre esteve saudável. Então, o que eu faço? Eu venho com um porta-adubo com osmocote, vou e coloco na minha planta que está me apresentando a deficiência de algum tipo de nutriente. Com isso, com o osmocote, a minha planta se restabelece. Simples assim, né? Isso é uma coisa que eu faço, que eu me dou bem com isso, né? A questão de adubação orgânica e adubação química. E tudo que eu estou dizendo aqui, pessoal, não é uma regra, eu só estou mostrando para vocês aí a maneira que eu faço, aquilo que eu realizo nas minhas plantas. E é uma coisa sem segredo, né? Uma coisa muito assim, sem segredo. Diogo, mas eu quero testar novas coisas, eu quero fazer novas coisas. Teste novas coisas, faça novas coisas, teste novos adubos. Ah, Diogo, mas e para minha planta florescer? O que eu posso fazer para minha planta florescer? Olha, como eu disse, nós temos até um adubo que se chama Fosway, né, que é um adubo assim, muito rico em questão de potássio, né? As pessoas utilizam bastante para poder fazer florescer. É o fosfito de potássio, acho que é isso mesmo. Mas se você for constante na adubação das suas plantas, automaticamente, quando chegar a hora da sua planta florescer, ela vai florescer. Outra coisa importante que precisamos levar em consideração é o tipo de planta que nós estamos cultivando, né? A maioria das minhas plantas são Pithecolobium tortums, Dumossum, eu tenho essa Depauperata, eu estou com bastante muda de laranja Quincan agora, Sericea foética, Ficus retusa, o pingo de ouro, eu tenho alguns humus. Então são plantas que eu tenho assim um caminho já percorrido. Então eu conheço as reações dessas plantas com os tipos de adubo, né, que eu utilizo. E é isso. É preciso a gente ter interação e ver aí a reação das nossas plantas. E eu volto a falar novamente, eu repito muito, não compliquem, pessoal, não tentem complicar as questões de adubação. Quanto mais simples for a sua adubação, melhor. Diogo, mas eu quero fazer só orgânico. Faça somente orgânico. Você não vai perder nada com isso. Desde que você tenha constância na sua adubação, você não vai perder nada. Diogo, mas eu posso fazer uma adubação orgânica e depois uma adubação com osmocote? Pode. Você vai entender a maneira que a sua planta vai responder a isso. Diogo, mas se eu usar só químico na minha planta, eu vou matar a minha planta? Voltamos na questão da adubação, né? Se eu for utilizar só químico em uma planta em vaso, eu precisaria utilizar somente o adubo osmocote, né? É um adubo com teor assim, baixo de nitrogênio, mas eu iria utilizar em uma quantidade muito pequena, né? Muito pequeno, para que não haja aumento no tamanho das folhas, aumento nos entrenós, né? Então eu opto por essa adubação orgânica em vasos menores por isso mesmo. Os conselhos que eu teria, pessoal, nessa questão de adubação seriam esses. Eu espero que sirva aí para poder ajudar nessas questões aí. Claro, existem muitas variáveis, né, nisso tudo aí,
mas é só um conselho que eu estou dando, menos é mais, né? Tente, eu só falo por mim, Diogo, eu não abro mão do osmocote na arte do bonsai. É um adubo que nos auxilia muito em questão de liberação, em questão de segurança na adubação, desenvolvimento e saúde da planta. Adubos orgânicos também não tem como a gente abrir mão dos adubos orgânicos, mas é preciso a gente fazer a nossa adubação com critério e com intuito, né? Intuito de fazer minha planta crescer, intuito de manter a saúde da minha planta. E o importante é você fazer aquilo que vai dando certo, né? Faça experiências, tire conclusões. Não existe adubo milagroso, não existe adubo super poderoso. Existe uma adubação feita com critério, com cuidado, e uma adubação que vai fazer você entender a maneira que a planta responde àquele produto que você está utilizando. Deixa seu joinha no vídeo, se inscreve no nosso canal e até o próximo vídeo. Até mais.